O ladrão vem para roubar, matar, destruir, colocar peso, colocar jugo. Mas Jesus vem para te dar vida e vida plena, vida abundante, nada faltando. Aleluia. Uma vida feliz, plena, realizada. Não significa ausência de tribulações, ausência de problemas, não. Mas significa graça abundante, a presença de Deus abundante, poder disponível abundante. Aleluia. Em meio às pressões, em meio às adversidades, você se encontra em um lugar seguro em Deus. Isso é vida abundante. Deus está com você em qualquer circunstância. Você não está sozinho, Deus está com você no meio dos problemas, nos momentos mais difíceis. Você não está sozinho, existe uma graça para te assistir. Aleluia, aleluia. E eu quero fazer uma jornada com você hoje, falar sobre um homem que talvez você não escuta tanto sobre ele, mas que traz para nós uma revelação tremenda sobre alguém que viveu debaixo da influência do Espírito Santo, cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de sabedoria, ousado, cheio de graça, cheio de poder. E esse homem se chama Estevão. Você quer ver um relatório de um crente saudável, um crente pleno? Olha para a vida de Estevão. A pergunta que eu quero deixar para você no começo dessa mensagem é: do que você está cheio? Você está cheio mais do mundo, de medo, de preocupação? Ou você tem se enchido do Espírito? Você tem servido a Deus? Com que propósito? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, no verso 1. Aqui a gente está vendo, para você entender o contexto, aqui a gente está vendo o surgimento da igreja. Em Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo, ali começa a era da igreja. E Pedro prega, e na primeira pregação, eles depois de cheios do Espírito Santo, milhares de pessoas se convertem. E a igreja começa a crescer no nível de milhares aqui. Amém? Aí lá no capítulo 6, a Bíblia fala que os crentes haviam se multiplicado. E eles começaram a sentir falta de algumas coisas. Capítulo 6, verso 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os hebreus eram judeus de sangue, falavam hebraico, tinham a cultura hebraica. Os helenistas eram descendentes de sangue, mas eram misturados com a cultura grega, eles falavam grego. E aí as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então nesse tempo aqui, os discípulos, os apóstolos, ou a comunidade, vendiam as suas propriedades, vendiam seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem gerenciar aquela comunidade. Era um tempo de muita perseguição. Então ser crente aqui poderia ser alvo de perseguição, poderia não, era um alvo de perseguição até a morte. E eles se juntaram como igreja, eles se juntaram como uma comunidade. E os apóstolos, eles estavam à frente desse povo. E aí algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então eles partilhavam o pão. E as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. É mais ou menos assim: se você tem que priorizar alguém, eu não estou querendo julgar aqui os apóstolos, mas imagina que você tem a sua avó e você precisa distribuir algo dentre a comunidade. Você tem aqueles parentes mais próximos, e você tem aquela vó da vó da vó.
que não eram hebreus, ou seja, não tinham uma descendência pura judaica, mas eles foram se misturando aos poucos, e aí eles habitavam em outra cultura, falavam grego, mas também eram igreja agora, e essas pessoas estavam sendo despriorizadas do partido do pão. E eu imagino que esses apóstolos, eles tinham muita responsabilidade, e eles perceberam isso, que eles não estavam dando conta desse serviço. Aí eles vão ter uma ideia. Os 12 discípulos, apóstolos, convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Homens de boa reputação, fala comigo assim: boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, e obedeciam à fé. Amém? Então agora eles, dentro do próprio povo, surgiu uma necessidade, eles levantam pessoas do próprio povo para suprir essa necessidade, ou seja, para servir às mesas, enquanto os apóstolos iam se dedicar à oração e à ministração da palavra, eles levantam pessoas para servir às mesas. Mas mesmo para servir às mesas, e que não fosse um ministério inicialmente de ensinar a palavra, esses homens que foram chamados para servir, eles foram chamados com base em uma característica: cheios do Espírito, cheios de sabedoria e homens de boa reputação. Amém? Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que eles levantam esses 7, e ele fala especificamente sobre Estevão, porque ele vai citar os 7 nomes, mas ele começa com Estevão, e ele como se a Bíblia abrisse um parênteses aqui para Estevão, e ele fala assim: olha, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí no verso 8, se você ler na sua Bíblia aí, no subtítulo, está o nome de Estevão aí. E a gente vai começar a olhar um pouquinho para o que aconteceu com Estevão. Estevão, certamente todos esses 7 homens tinham uma vida com Deus, eram cheios de sabedoria, cheios do Espírito, porque foi o pré-requisito que os apóstolos estabeleceram, mas Estevão tinha algo a mais. Amém? Porque a Bíblia se volta para ele agora, para contar o que estava acontecendo com Estevão. Amém? E no anúncio dos 7, teve um parênteses ali. Olha, Estevão é um homem cheio do Espírito, é um homem cheio de fé. E aí no verso 8, a Bíblia diz assim: Estevão cheio de graça e poder. Olha só, começou cheio do Espírito, cheio de fé, aqui acrescenta mais: cheio de graça e cheio de poder. Fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Espera aí, ele não foi chamado para servir às mesas? Ele não foi chamado para organizar a distribuição diária do alimento? No verso 8 fala que ele fazia o quê? Grandes sinais e prodígios entre o povo, ou seja, cura, milagres. Aleluia. Imagino Estevão servindo a mesa e alguém coxo
alguém enfermo, alguém paralítico, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Alguém que foi chamado para servir as mesas, mas era cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de poder. Agora operando maravilhas no meio do povo. Aleluia. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então isso não incomodou alguns religiosos, e se levantaram alguns contra ele. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então os milagres, os prodígios, as maravilhas começaram a incomodar os religiosos, que foram lá confrontá-lo, mas ninguém poderia ou ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito que nele estava. Percebe? Cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio do espírito, cheio de fé, que foi chamado para servir as mesas. Aparentemente um serviço que é normal, natural, ou talvez até ordinário, mas agora ele começa a operar no sobrenatural. Aquilo que começou no natural começa a operar o sobrenatural. Aquilo que aparentemente era ordinário começou a se transformar em ações extraordinárias. Aleluia. Então, verso 11: subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e vestindo, o arrebataram, levaram ao sinédrio. E apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então agora esses mesmos religiosos que crucificaram Jesus, que não receberam Jesus como Messias, agora estão olhando para os discípulos, agora estão olhando para a igreja, estão falando: olha, o que eles estão pregando é blasfêmia contra a lei, blasfêmia contra Moisés, é inadmissível, e eles começam a perseguir. Então a grande primeira perseguição que veio contra os cristãos foi do próprio povo, judeus, religiosos. Verso 15: todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Olha isso, irmão. Às vezes a gente lê e passa desapercebido, mas esses homens olharam para Estevão e viram algo diferente. Eles viram a glória de Deus através do rosto de Estevão. Alguém cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de ousadia. Agora, diante do sinédrio, sendo julgado, sendo interpelado pelos religiosos, a Bíblia diz que eles olham para Estevão e veem um rosto como de um anjo. Ou seja, o rosto de Estevão brilhava diante deles. Você lembra de alguém que tinha um rosto brilhando quando desceu do monte? Quando viu Deus? Ou pelo menos viu a glória? Ele não conseguiu ver Deus, mas viu um pouco da glória, e ele voltou do monte com seus olhos, com seu rosto brilhando, ao ponto dele de colocar um véu para que as pessoas não pudessem olhar para ele. Quem foi? Moisés. Certamente esses homens eram judeus, eles conheciam a lei, e eles estavam vendo ali em Estevão o que o povo lá no deserto viu no rosto de Moisés, a glória de Deus. Ainda assim, olha o que acontece no capítulo 7, no verso 1. Então perguntou
o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Depois você pode continuar na sua casa essa leitura, porque é uma pregação longa. Estevão começa aqui uma pregação debaixo do Espírito Santo. Ele começa a narrar desde o chamado que Deus fez a Abraão, até ele vai passar por Abraão, Isaque, Jacó, José, vai falar do Egito, vai falar de Moisés, que Moisés liberta o povo. E ele começa a ler, narrar todo o Antigo Testamento, e no final ele resume que Jesus é o cumprimento da lei. Isso também me diz algo, eu estava meditando sobre isso. Estevão não era apenas cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder, cheio de fé, cheio de sabedoria, mas também cheio da palavra. Então alguém que foi chamado para servir às mesas, agora está pregando diante do sinédrio. Cheio da palavra, cheio de ousadia. E aí você pode ler na sua casa todo o capítulo 7. Ele vai pregar, e lá no verso 54, diz assim, depois que ele termina a pregação: certamente o diabo estava por trás dessas pessoas que estavam movidas por ódio, estavam cegos. Verso 54, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Misericórdia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Vou repetir: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmão, presta bem atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus está assentado nas regiões celestiais. Amém? Ele está sentado à destra de Deus. Mas Estevão viu Jesus em pé. E não é curioso esse detalhe? É como se Jesus ficasse de pé do trono e estivesse vendo o seu filho, Estevão, cheio do Espírito, cheio do poder, no começo da igreja, fazendo algo extraordinário. O tamanho da entrega, o tamanho da ousadia. Pedro estava tão cheio do Espírito, irmãos, o seu rosto estava brilhando a glória de Deus. Ele olha para o céu, ele vê o trono de Deus, ele vê o próprio Jesus em pé no trono. Uau! Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e o lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu quero que você grave isso aqui. Sabe quem é Saulo? Sabe quem é esse jovem Saulo? O apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Aqui ele era religioso. Aqui ele consente na morte de Estevão. Aqui ele está assistindo a morte do primeiro mártir da igreja. Ele consente na morte de Estevão. Verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Imagina essa cena, irmãos. Ele está sendo apedrejado aqui. E ele olha para o céu, vendo Jesus. Certamente ele viu a glória e ele pensou: nada é melhor do que receber dele a minha recompensa.
Aleluia. Nada é melhor do que provar dessa glória, dessa plenitude para sempre. E ele diz: Senhor Jesus, entrego o meu espírito, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Agora, irmãos, presta bem atenção. Jesus foi acusado injustamente, sim ou não? E Estevão? Sim. Jesus foi colocado diante do sinédrio e acusado, sim ou não? E Estevão? Jesus na cruz, ao morrer, ele diz: Senhor, a ti entrego o meu espírito. E Estevão? Jesus na cruz olha para aqueles que estão o matando e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão sendo apedrejado, ele também diz: Senhor, perdoa, não lhes imputa este pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Eu vejo Estevão aqui, irmãos, tão cheio do propósito. Ele olha para o mestre e ele diz: eu aprendi como faz. Aleluia. E eu fico pensando, ele olhando, lembrando de Jesus, assim como Jesus fez. Eu sou um discípulo, eu sou uma testemunha, e eu farei assim como o meu mestre fez. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, o que me chama mais atenção é que Estevão aqui, ele segue os passos de Jesus, a tamanha entrega, o tamanho destaque que a Bíblia dá sobre o seu comportamento, mas ele não andou com Jesus como os discípulos andaram. Ele não tinha um cargo de liderança, ele não era o pastor da igreja de Jerusalém, ele não era um dos 12. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é em Atos capítulo 6. Até aqui, ninguém sabia quem era Estevão. Mas ele aparece como alguém diferente. Percebe algo? Ele não foi chamado para pregar. Ele não foi escolhido para liderar uma igreja, para liderar uma multidão. Ele não foi escolhido para realizar milagres. Ele foi escolhido para servir. Ele foi escolhido para resolver um problema administrativo, para cuidar de pessoas. Nada glamuroso, nada que desse muitos aplausos, nada que colocasse o seu nome em evidência, nada que desse para ele influência. Mas Deus tinha outros planos, porque quem é fiel no muito, verdade também, quem é fiel no muito, no mais ainda Deus vai colocar. Mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, quem faz bem nos bastidores está sendo preparado para algo maior. E sabe, irmãos, quando eu falo algo maior, não estou falando só de púlpito. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quem é fiel naquilo que Deus confia hoje, está apto para viver coisas maiores. Aleluia. Isso é na nossa vida. E aqui a gente tem uma lição tremenda. Alguém que foi chamado para servir às mesas, agora está pregando diante do sinédrio. Aleluia. Talvez os apóstolos viram mais um voluntário, pastor Fábio. Deus estava vendo um pregador. Certamente, irmãos, ele começou a servir às mesas, mas com tanta alegria, com tanta plenitude,
cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio de fé, cheio da graça, cheio do poder. Certamente, irmãos, a Bíblia fala que eles oravam todos os dias, eles cresciam em comunhão, eles cresciam no partir do pão, na oração eles cresciam todos os dias. Certamente, irmãos, Estevão estava desfrutando de uma plenitude que nem todos nós estamos experimentando, mas que podemos experimentar. Estar cheio do Espírito não é algo desejável, irmão. É algo necessário. Aqui foi pré-requisito para servir às mesas. Estar cheio do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito. Tem muita gente vindo à igreja frio. Assiste um culto como esse, está frio. Serve na igreja, está frio. Está cumprindo escala, está cumprindo a rotina. Aparentemente parece que está fazendo muito para Deus, mas Deus está muito mais interessado, oh meu Deus, em quem você está se tornando enquanto faz. Aleluia. Deus está interessado no teu coração, irmãos. Não importa, ninguém pode ninguém está vendo, irmão. Se Deus está vendo, Ele é um bom pagador. Aleluia. Pode ser, irmãos, que os apóstolos não estavam vendo o trabalho de Estevão, mas Deus estava vendo. Deus estava sondando os corações. Deus estava vendo os bastidores. Aleluia. Nunca despreze a estação que você está vivendo hoje. Nunca despreze os dons, os talentos que Deus confiou para você hoje. Nunca despreze. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as instruções diárias que Deus te dá, irmão. Aleluia. Nada acontece de repente. Aleluia. Aleluia. José começou administrando uma casa. Lembra do Egito? A casa de Faraó. Sabe como foi o fim? Terminou administrando o Egito. Ele começou administrando uma casa. Depois passou a governar uma nação. Davi começou administrando as ovelhas do pai. Terminou governando uma nação. Estevão começou servindo às mesas. Terminou pregando para uma nação. Quem está me entendendo? Aleluia. O que Deus te confiou hoje, irmão? Seja fiel. Seja fiel. Pode ser que você está pensando em coisas, e eu não estou falando só no serviço ministerial, no contexto da igreja, mas estou falando no seu dia a dia, na família que Deus te confiou, no trabalho que Deus te confiou, no empreendimento que Deus te confiou. Aleluia. Não passe a ver apenas as coisas, irmãos, no mundo natural. Comece a entender que tudo que Deus coloca na sua mão, Ele confia a você. Para administrar, para gerenciar, para multiplicar, cheio de graça, cheio de sabedoria. Aleluia. Para tocar em pessoas, para alcançar necessidades, para abençoar o reino de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, que uma estrutura como essa passa pela nossa prosperidade. Você sabia disso? Que o crescimento da obra de Deus, o crescimento da igreja de Deus, passa pela nossa prosperidade. É a prosperidade do povo de Deus que financia o reino, a propagação do evangelho. Posso ouvir um amém, irmão? Aleluia. Então não podemos ser omissos, não podemos ser negligentes, não podemos fazer vista grossa. Precisamos entender a responsabilidade que temos. Aleluia, oh Pai. Aleluia, eu entendo, Pai, eu sei, eu quero ser um multiplicador do teu reino, Pai. Eu quero ser um financiador do teu reino. Oh, Pai, esses dons e talentos que o Senhor me deu, a sabedoria que o Senhor me deu, a empresa que o Senhor me deu, o emprego que o Senhor me deu, eu creio, Pai, eu vou andar debaixo da tua graça, debaixo da tua verdade, guiado pelo teu Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. O Senhor vai multiplicar os meus bens, o Senhor vai multiplicar aquilo que chega nas minhas mãos. Eu vou abençoar pessoas, eu vou ser um distribuidor de riquezas. Aleluia! Aleluia!
Não é natural. Fidelidade sempre precede a promoção. Isso é no natural também. Amém? Você que é empresário, quem é empresário aqui? Você tem funcionário? Você tem alegria em promover um funcionário que é fiel, sim ou não? Por quê? Fidelidade precede promoção. Se você é fiel, irmão. Eu estava num evento essa semana em Goiânia. Eu sou um pesquisador também do terceiro maior centro de IA, inteligência artificial, do mundo. Em número de pesquisadores, são 1.200 pesquisadores. E teve um evento só para esses 1.200 pesquisadores, os 2 primeiros dias, onde a gente fala das novas tecnologias no mundo. A gente desenvolve pesquisas de ponta a nível internacional para o mundo todo. Mais de 150 milhões de pessoas já tiveram acesso a algumas das tecnologias que estamos desenvolvendo nesse centro. E lá eles honraram, no final do evento, tinha até levantado para o dia todo de evento, no final, tinha até levantado para dar uma espreguiçada. E aí, dentre esses 1.200 pesquisadores, eles colocaram no telão top destaque, pesquisadores de destaques. Adivinha o nome de quem que estava lá? Vitor Mesaque Alves de Lima. Fidelidade sempre precede promoção. Aleluia. Eu sempre falo aqui, quem me conhece sabe, se vale a pena fazer bem feito. Tem que ser bem feito, irmão. Não tem segredo. Se pega para fazer, faz bem feito. Aleluia, faz com fidelidade. Fidelidade, irmãos, é pontualidade. Fidelidade é cumprir com aquilo que falou. Fidelidade é fazer mais do que o ordinário. Aleluia, é entrega, é dedicação, é diligência. Eu imagino, irmãos, que quando Estevão recebeu aquela responsabilidade nas suas mãos, ele falou: isso aqui é o meu chamado, isso aqui é o meu ministério, eu vou entregar a minha vida para isso aqui. Espírito Santo me enche, deixa eu servir as mesas como Jesus serviu os discípulos, deixa eu servir as mesas como alguém cheio do Espírito, deixa que eu entregue um pão, mas também possa curar alguém que esteja enfermo, paralítico. Imagina, irmãos, que antes de começar qualquer distribuição diária, ele se guardava em oração. Atos 6:8 vai dizer: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais. Eu não sei se você lembra, quando você lê os evangelhos, quando a Bíblia fala de sinais, de prodígios, de grandes sinais, o que Jesus fez, irmão? Se não curar cegos, levantar paralítico, ressuscitar morto. A Bíblia não relata aquilo que Estevão fez nos bastidores, mas fala de quê? Prodígio. Prodígio não é qualquer coisa, irmão. Grandes sinais. Certamente, irmãos, também não era só cura, mas era alguém cheio do Espírito Santo, liberando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Imagina ele entregando o pão e falando: olha, ontem você fez isso, e Deus te revela que você estava orando essa noite, e Deus tem isso para você. Pronto, está aqui o pão, está aqui a profecia. Aleluia. 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 Aprende uma coisa, já estamos caminhando para o final. No reino de Deus, o caminho para cima começa servindo aí embaixo. Vou detalhar para você. Começa onde você está, irmão. Sabe, amanhã é uma segunda-feira, amanhã é feriado, né? Mas talvez alguns trabalhem. Chega no seu trabalho, fala: isso aqui Deus confiou na minha mão. Isso aqui não é algo natural. Sabe, irmãos, a gente não pode separar aquilo que é natural do espiritual. Para crente tudo é espiritual. Aleluia. Se você está servindo um copo de água aqui na igreja,
Faz isso de todo o seu coração. Sabe, irmãos, tem uma equipe aqui na igreja que ninguém vê, mas sem ela nada disso acontece. Alguém chega cedo aqui, em horários que não são confortáveis para todo mundo, em um horário que muitas vezes nós estamos descansando, mas tem um povo aqui no sábado, limpando os banheiros, organizando esse auditório. E eu acho maravilhoso. Cadê a Cris? Está aí? É a líder desse departamento maravilhoso. Está aí, Cris? Está ali, ó. Está lá nos bastidores servindo. E ela posta assim: tudo pronto. Tudo pronto na casa do Senhor para receber mais uma experiência, mais um culto. Tudo pronto, aleluia! Antes de você sentar nessa cadeira, alguém alinhou essas cadeiras, alguém limpou essas cadeiras, alguém deixou tudo preparado, alguém chegou mais cedo, alguém preparou essa estrutura. Essa pessoa, irmãos, fez isso cheio do Espírito. Aleluia! Não despreze o que vocês estão construindo, porque isso é grande demais para Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, às vezes os critérios humanos, às vezes não, sempre, os critérios humanos não são os critérios, os parâmetros que Deus escolhe. Poderíamos pensar assim, que os discípulos naturalmente pensariam assim: olha, vamos escolher os mais influentes, aqueles mais eloquentes, pastor Fábio, aqueles que se dão melhor, aqueles mais influentes. Não era riqueza, não era influência, não era talento, era enchimento do Espírito. E isso é impressionante, porque Deus poderia ter falado: olha, peguem homens habilitados, capazes, experientes, organizados. Mas o critério do céu era homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios de graça, cheios de poder. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje tem muita coisa. É fácil de se distrair, é fácil perder o coração, muito trabalho, muito movimento. Às vezes a gente entra ia usar a palavra aqui, mas numa rotina religiosa. E a gente perde a sensibilidade. Sabe, irmãos, Deus está muito mais interessado naquilo que você faz, muito mais interessado no que você entrega no coração, do que o que você faz com as suas mãos. Marta estava querendo entregar para Jesus o que as mãos dela poderiam fazer. E uma atitude maravilhosa: eu quero receber o mestre na minha casa, eu vou preparar a melhor comida, eu vou preparar a melhor casa, eu vou preparar o melhor ambiente, eu estou recebendo alguém que é importante na minha casa. Mas Maria para tudo. Se ajoelha aos pés de Jesus, interessado naquilo que Ele era. Nós podemos estar numa rotina religiosa, mas perder de desfrutar, irmãos, da presença gloriosa de Deus. Servir em um culto como esse não é mais importante do que sair daqui pleno, cheio do Espírito. Ninguém pode estar tão mais se importando com a câmera, com o instrumento, com o botão, com a estrutura, do que com o que está acontecendo aqui, do que com o ambiente que está sendo manifesto aqui. Aleluia, aleluia. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar, irmão. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas sabe, irmãos, existe uma vida que transmite a presença de Deus. Existe uma vida que revela.
a cultura dos céus. No capítulo 8 do no verso 8 do capítulo 6, a Bíblia vai dizer, olha, antes de falar que ele fazia prodígios e sinais, vai dizer que ele estava cheio de graça. E é interessante que graça vem primeiro. Amém? E poder. Sabe, irmãos, a palavra graça, ela nos remete à ideia de alegria. Porque ninguém recebe graça e fica pesado. Ninguém recebe graça e fica triste. Sabe, graça fala de alguém leve. Receber graça fala de alguém leve, alegre. Aleluia. Sabe, irmãos, eu declaro em nome de Jesus, você vivendo uma vida cheia de alegria e paz. Porque tem crente que para ele tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é pesado, tudo é triste, tudo é um peso. E Deus quer mudar a sua perspectiva. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é paz e alegria. Você pode viver uma vida de paz. Você pode viver uma vida de alegria, irmãos. Não espera se alegrar quando estiver tudo bem. Não, não, não. Se alegra, independente das circunstâncias. Porque uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida plena, é uma vida de alegria. Se você está cheio do Espírito, você também está cheio da alegria que vem de Deus. Você está cheio da paz que vem de Deus. É fácil saber se alguém está cheio do Espírito, irmão. Aleluia. Essa alegria não é a alegria que o mundo te dá. É a alegria que vem de Deus. É a alegria que é fruto do Espírito. É a alegria que mora dentro de você. Como ela se manifesta, pastor? Se enchendo do Espírito. Alguém que é cheio do Espírito também é cheio de sabedoria, também é cheio de paz, também é cheio de alegria, irmão. Sabe, sabedoria, queridos, não é ter mais conhecimento, não é ter muita informação, não é ser inteligente. Não, não, não. Sabedoria é saber viver de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria é saber discernir. Sabedoria é saber escolher entre um caminho e outro. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo também é cheio de sabedoria. Eu declaro em nome de Jesus você tomando as melhores decisões. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos, você tendo uma sabedoria para administrar os seus recursos, as suas finanças. Eu declaro em nome de Jesus você com sabedoria para administrar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus, sempre cheio do Espírito. Feche seus olhos nesse momento. Queria chamar o time de música. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, talvez você tenha chegado aqui com alguma ansiedade, alguma preocupação. Talvez o medo tenha batido a sua porta. E você vai sair daqui leve hoje à noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Feche teus olhos nesse momento. Eu queria que você trouxesse a sua memória agora. Se tem algo, seja em qual área for, por menor que seja, que tem tentado, vez ou outra, tirar a tua paz, trazer ansiedade, trazer preocupação, trazer medo, dúvidas, incertezas. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu quero te falar que estar cheio do Espírito Santo é jamais dar espaço para dúvida.
Dá espaço para o medo, dá espaço para a preocupação. Pode até bater na sua porta, mas não tem espaço, porque você está cheio, você está pleno, você está completo nele. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, meus irmãos, você vai sair daqui leve essa noite. Oh, aleluia, aleluia. Se você está vivendo algo e você precisa de uma intervenção sobrenatural, tem algo que você está vivendo e você fala assim: olha, Senhor, para isso se cumprir, só um milagre, ou só se o Senhor intervir. Eu estou limitado, eu não sei como fazer, eu não tenho a habilidade, os recursos necessários, mas Senhor, eu confio na Tua palavra. Eu quero viver essa vida plena, transbordando da Tua vida, do Teu Espírito. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, qualquer impossibilidade, se rendendo, ao propósito que Deus tem para você. Você pode levantar uma das suas mãos ou as duas mãos. A gente pode cantar aquela canção, aquilo que parecia impossível. Eu quero que você entregue aquela situação que parece uma impossibilidade humana, algo que está sendo pesado, algo que está sendo difícil para você, mas que cheio do Espírito, irmão, você vai vencer. Aleluia. Levanta as suas mãos em consagração ao Senhor. Vamos cantar essa canção. Aquilo que parecia não ter saído